Olá, meu nome é Letícia Lins Ramos, sou bolsista do Programa de Capacitação Institucional, sobre supervisão do Francisco José Ferreira de Oliveira, no Instituto de Engenharia Nuclear. O título do meu projeto é Desenvolvimento de técnicas para obtenção de radiofármacos por ativação neutrônica, utilizando o reator argonauta, do IEM. Bem, o projeto tem o objetivo de desenvolver atividades de P&D e de formação de recursos humanos relacionada à obtenção de radioisótopos com aplicação na área de saúde, utilizando o recém-criado Laboratório de Desenvolvimento de Radioisótopos por Ativação Neutrônica, o LIDRAN. Um dos objetivos do projeto é desenvolver e validar metodologia analítica para especiação de arsênio orgânico e inorgânico em matriz de peixe, utilizando a técnica de extração em fase sólida. O elemento arsênio, na forma inorgânica, é altamente tóxico e sua quantificação deve ocorrer em separado da sua forma orgânica, que é inofensiva ao organismo humano. A técnica proposta é rápida, apresenta baixo custo e potencial para uso rotineiro na separação e posterior ativação neutrônica do arsênio inorgânico. A implementação dessa nova metodologia analítica irá proporcionar a capacitação de profissionais e desenvolvimentos de técnicas mais eficientes para obtenção e o controle de especiação de arsênio, combinando as técnicas de extração em fase sólida e da ativação neutrônica, como uma inovação científica nessa área. Bem, por causa do novo coronavírus e as medidas de isolamento social que foram seguidas, não foi possível realizar o cronograma previsto para 2020. Logo, foi realizado remotamente com os dados que foram obtidos antes da pandemia, um trabalho que tem como objetivo desenvolver atividades que poderão ser realizadas posteriormente no detector de iodeto de sódio dopado com talho, do serviço do reator argonauta. Bem, os detectores de iodeto de sódio dopado com talho são um dos materiais mais usados em espectrometria de raios gama, e as características importantes desses detectores são a função resposta do espectro de energia e a curva de eficiência, incluindo eficiência de pico de energia total e eficiência total. O sistema de detecção do iodeto de sódio pode apresentar uma eficiência menor que a esperada, devido aos efeitos de envelhecimento do seu cristal, por diversos fatores como a reação do iodeto de sódio com o óxido de magnésio, absorção de vapor de água pelo cristal e problemas relacionados com a fotomultiplicadora. Além disso, uma possível queda também pode danificar a estrutura física do cristal, o que pode também afetar a eficiência desse detector. De acordo com pesquisas anteriores, foi realizado um estudo de eficiência de detecção para um detector com dimensões reais, e foi verificado que os valores obtidos não eram compatíveis com os valores simulados pelo código computacional MCNPX. Supôs-se então que houve um problema no cristal que causou a perda dessa eficiência. Com isso, esse trabalho tem o objetivo de estudar a homogeneidade de um detector de iodeto de sódio, utilizando a fonte de césio 137 e o teste de Grubbs. Foi feita uma varredura no cristal do detector para verificar a homogeneidade do mesmo. O tempo morto de aquisição foi escolhido para ser inferior a 3% e para obter estatísticas de contagem baixas. Para isso, foi desenvolvido um sistema fonte-detector com 5 centímetros de distância entre a fonte e o detector. Um suporte foi impresso em impressora 3D para garantir o alinhamento entre a fonte, a abertura do colimador com a face do detector e as regiões analisadas do cristal do detector. O suporte permite que a fonte seja acomodada com a face do colimador, permitindo alinhamento com os pontos que foram pré-determinados na face do detector, conforme apresentado nessa figura aqui. Bem, as medidas de fotopico do cristal foram realizadas 3 vezes no centro e nas 4 regiões equidistantes do centro, com 0,813 centímetros do centro do detector nas direções horizontal e vertical, como mostrado na figura 2. Para cada região desse detector foram feitas medições de 300 segundos.
O teste de Grubbs é um dos métodos usados para avaliar se um determinado valor dentro de um grupo de valores é considerado um outlier ou não. Esse teste é projetado para verificar a presença de valores extremos nas observações da amostra. Valores extremos podem ser considerados como manifestações da variabilidade aleatória inerente aos dados ou apenas um erro no cálculo durante a coleta de dados, e até mesmo uma anotação precipitada de um operador. Então foram obtidos um espectro para cada ponto pré-determinado na área frontal do cristal, com as distribuições de altura de pulso que foram obtidas a partir de cada medição com a fonte de césio. Essa figura mostra o espectro do centro e os espectros laterais nos pontos pré-determinados do detector. A figura preta mostra o ponto central e a figura colorida mostra os pontos que foram pré-determinados na face desse detector. O ponto central ele foi separado dos demais por possuir maior contagem de fótons em comparação aos demais pontos. Isso pode ocorrer devido ao escape de fótons nas regiões distantes do centro, o que na medição central do detector é mais difícil de acontecer. Foi possível calcular a área do fotopico para os pontos pré-determinados de ambos os espectros. 3 contagens foram realizadas para cada ponto pré-determinado para garantir boas estatísticas e apenas um único valor de contagem. O ponto central é considerado um outlier, devido à probabilidade de escape dos fótons de luz, ou seja, para um teste eficaz, os pontos comparados devem estar equidistantes do centro do cristal. Bem, comparado com as outras medidas, o centro do cristal apresenta as maiores contagens de fotopico, como foi possível observar experimentalmente, mostrando a região que possui maior absorção de fótons durante a interação da radiação com o cristal. Isso ocorre porque os fótons dispersos têm maior probabilidade de escapar pelas bordas do cristal, por meio do teste das bordas do cristal, Por meio do teste de Grubbs, foi possível considerar que as medidas realizadas nos pontos P1, P2, P3 e P4 estão dentro do intervalo de confiança de 0,5% para os valores críticos de cada ponto. Com isso também, foi possível considerar estatisticamente, por meio do teste de Grubbs, que o cristal de iodeto de sódio dopado com talho é homogêneo. No entanto, o ponto central foi considerado um outlier devido à sua maior contagem, o que é explicado pelo escape de fótons nos pontos laterais do cristal. Portanto, a fim de garantir uma melhor avaliação do cristal, está em andamento o projeto de desenvolvimento de um novo sistema de suporte que permite medições lateralmente ao detector. Além disso, é necessário utilizar outras fontes como energias diferentes e aumentar o número de regiões investigadas para fazer novas medições. Bem, até o presente momento, 2 artigos foram aceitos e estão sob revisão na revista Brazilian Journal of Radiation Science. São esses 2 artigos aqui. Use of Grubbs tests to study the homogeneity of a NIE detector and water quality control for the Argonaut reactor in Rio de Janeiro. Como dificuldade encontrada, destaca-se a impossibilidade da realização das práticas previstas devido ao fechamento do Instituto de Engenharia Nuclear por causa do novo coronavírus, onde apenas as atividades essenciais estavam funcionando. Com isso, a solução encontrada foi utilizar dados obtidos antes da pandemia para desenvolver uma parte desse projeto. Gostaria de agradecer primeiramente ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e também ao Instituto de Engenharia Nuclear, junto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, por possibilitar a realização desse trabalho. Muito obrigada.